Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de estudos. Eu sou Mara, dirigente regional de Suzano, trabalhando hoje junto, não é, com as diretorias, não é, de Itaquá, com a diretoria de Mogi, com a diretoria de Mauá e com a presença, né, do nosso palestrante que trabalhará conosco as questões socioemocionais aplicadas às práticas da educação física. Sinto-me bastante honrada de participar com este grupo, não é, de PCNPs que envolvem essas diretorias, porque, como sempre digo, juntos somos fortes, juntamos ideias, juntamos ideais, juntamos força de trabalho, juntamos conhecimento, e isso nos faz crescer. Então, muito contente, né, na data de hoje, de saber que é possível trabalharmos juntos e que essa pandemia nos trouxe essa facilidade, nos fez adaptar a essa situação, e o quanto é bom conhecer o outro, conviver com o outro, aprender com o outro. Afinal, a aprendizagem ela se dá de forma sociointeracionista, não é isso? Bom, hoje fico feliz, não é? Principalmente com o tema de hoje, agradeço imensamente ao nosso palestrante, que tratará sobre as competências socioemocionais. E o quanto é importante para nós, educadores, para que nós avancemos e tenhamos toda esta consciência de que, para além dos conteúdos propedêuticos, os conteúdos clássicos, nós também ensinamos, trabalhamos com emoções, e o quanto isso é importante nas relações do nosso dia a dia. E isso impacta a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, desejo a todos um ótimo período, ótimas horas aqui, em que nós poderemos, com certeza, sairmos diferentes de quando entramos. Com certeza sairemos com algo a mais, com um conhecimento a mais e diferente do que entramos. E que possamos sempre seguir dessa forma, aprendendo e nos transformando. Um ótimo dia, uma ótima reunião de estudos, de trabalho. O que importa é que nós estamos realmente aprendendo e nos modificando. Agora passo a palavra, né, para o dirigente regional de Mauá, né, o senhor Edson. Seja muito bem-vindo. Agradeço em nome da Diretoria Regional de Mauá, que temos jurisdicionada a nossa diretoria, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá. Agradeço este momento de formação. Falar sobre competências socioemocionais é algo fortalecedor para nós educadores. Agradeço o professor Fernando, que vai conduzir hoje esse nosso momento de reflexão sobre as competências socioemocionais na educação física. A todos, um bom momento de formação e que Deus nos abençoe. Forte abraço. Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um encontro formativo. Agradeço pelas palavras a dirigente regional de ensino de Suzano, professora Mara Silva Biotto, e pela possibilidade desta ação formativa, juntamente com as demais diretorias que aqui estão presentes, representados pelos PCNPs de Educação Física. Agradeço pelas palavras e por autorizar a participação dos professores da diretoria de Mauá, o dirigente regional de ensino, professor Edson Donizete Porto. Agradeço a dirigente regional de ensino de Itaquaquecetuba, professora Núbia Ferreira de Mello, e a dirigente regional de ensino de Mogi das Cruzes, professora Estela Vanessa de Menezes Cruz, que autorizaram a participação dos professores de educação física de suas diretorias neste momento formativo. E hoje temos a presença de um convidado muito especial que disponibilizou o seu tempo para estar aqui e repassar sua experiência. Como temos professores de outras diretorias, né, participando hoje, eu vou me apresentar, sou a PCNP de Educação Física Flávia, da Diretoria de Ensino da região de Suzano. Agora eu convido os meus amigos PCNPs para se apresentarem. Passo a palavra. Olá, eu sou a Ana Luísa, PCNP de Educação Física da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes. Passo a palavra para a Edneia. Eu sou a PCNP da Diretoria de Ensino de Mauá. Edneia. Passo a palavra. Olá, bom dia a todos. Eu sou PCNP de Educação Física da DE de Itaquaquecetuba. Passo a palavra.
O tema de hoje são competências socioemocionais na educação física escolar, desenvolvendo virtudes e forças de caráter. Este tema é o livro do professor Fernando, tá bom? E nós iremos estar abordando isso hoje. Quais são os objetivos hoje da palestra do professor? Abordar o uso da psicologia positiva nas escolas para o desenvolvimento das competências socioemocionais, apresentar as virtudes e forças de caráter e seus benefícios, apresentar as estratégias para desenvolver as forças de caráter nas aulas, apresentar atividades de avaliação e encerramento de uma força ou grupo de forças. Bom, agora apresento a vocês o professor Fernando Cavalli, que é o autor do livro Competências Socioemocionais da Educação Física Escolar, desenvolvendo virtudes e forças de caráter. Eu conheci o professor Fernando quando eu assisti a live dele de lançamento do livro. E a primeira coisa que eu fiz foi, claro, adquirir o livro. E depois entrar em contato pelo Instagram. E o resultado está aqui, nessa palestra que o professor preparou com muito carinho, né? E eu agradeço muito. Quem é o professor Fernando? O professor Fernando é graduado em Educação Física e Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, especialista em Educação Física Escolar pela Universidade Gama Filho, Master Post Coaching, coaching com formação em Psicologia Positiva, atua há 16 anos como professor de Educação Física Escolar, tendo passado pelos cargos de coordenação pedagógica e diretor de divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral da Diretoria Regional de Educação Ipiranga. Bom, como professor, ele atua de forma consistente com projetos esportivos e há 3 anos com projetos voltados para o desenvolvimento de competências socioemocionais e projeto de vida. No ano passado, em 2020, né, ele foi eleito um dos professores transformadores do Brasil no prêmio organizado pela Bet Educar. E ficou em segundo lugar no prêmio Destaque Educação do Brasil na categoria Ensino Fundamental 2 em Escolas Públicas, na EducaWiki, com projetos voltados para competências socioemocionais, projeto de vida e uso de virtudes e forças de caráter. Atualmente, ele também realiza projetos sociais com coaching e psicologia positiva, com jovens e em parceria com a Sociedade Brasileira de Coaching, tendo sido convidado para mentorar o grupo de voluntários por 2 vezes na área de desenvolvimento de competências socioemocionais. Professor Fernando, nós, PCNPs, elaboramos um formulário com perguntas de reflexões que o senhor trouxe no slide, né, para nortear a nossa fala aqui, tudo bem? Então, assim, as respostas que teremos é um compilado de todos que participaram. Agora, tenho a convicção que vocês, professores, estão em boas mãos e convido agora o professor Fernando Cavalli. Por favor, Fernando, professor. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos os presentes. É um prazer falar para vocês. E é realmente um prazer saber que estou falando para tantos professores, colegas de área. Então, eu não gosto muito do termo palestra, eu prefiro a gente falar de roda de conversa, né? Porque somos todos professores e estamos ali na prática diária com os mesmos ideais. Então, seria uma roda de conversa, um bate-papo, quem sabe, né? Essas perguntas que a Flávia diz, norteadoras, né? São perguntas, na verdade, que eu me fiz quando eu comecei a pensar nas competências socioemocionais, mais tecnicamente falando. Desde o começo da minha carreira nas quadras, eu sempre senti a necessidade de entender o relacionamento humano, né? Então, eu acreditava que não fosse só ali o meu papel passar conteúdos do meu componente curricular, mas isso lá no começo eu não entendia muito bem como era, mas a minha batalha sempre foi essa, né? Aproximar as relações humanas e ver como que eu poderia impactar de uma maneira mais positiva essas relações. E aí, como bem disse a Flávia, nos últimos 3 anos, eu comecei a aprender muito mais sobre essa área, até porque eu precisei na minha vida pessoal, né? Assim como diversos professores, eu tive o meu quadro de crise de ansiedade, depressão, e foi aí que eu tive contato com todas essas áreas mais de desenvolvimento humano em relação à psicologia positiva, e pelo impacto que isso teve em mim, eu passei a querer passar isso para a educação também. Foi aí que eu consegui trazer realmente a ciência para tudo aquilo que eu sempre sonhei em desenvolver na quadra, né? E aí tive resultados bem legais,
e por isso de escrever um livro e querer compartilhar, que com certeza compartilhando o que deu certo com a gente tem a possibilidade de pessoas pegarem esse material e transformar em algo ainda melhor e impactar mais pessoas. Essa que é a ideia de divulgar aquilo que a gente faz, né? Para que as pessoas possam pegar, aproveitar e melhorar aquilo, com certeza, para que a gente possa fazer o nosso trabalho cada vez com mais qualidade. Flávia, se você puder pôr a apresentação. Então, essas são as 3 perguntas, né, que eu me fiz lá no começo e que, pelo que eu conversei com a Flávia, a gente vai fazer uma troca agora aqui nesse início, né, de palestra. Então, a primeira coisa que eu me perguntava é se devemos nos preocupar com essa temática. Realmente isso é algo que deve estar ali dentro da aula ou não? Era viagem da minha cabeça lá no começo, né, e não é algo que devemos nos preocupar. Eu acho que alguém fará um comentário agora, Flávia, é isso, sobre essa pergunta? Isso mesmo, professor. Legal. Então, no levantamento prévio realizado com os professores das nossas diretorias, 92% disseram que é preciso se preocupar com essa temática, e 8% disseram que não. Em geral, a resposta dos professores foram que se preocupam com essas temáticas porque as competências socioemocionais são de extrema importância no desenvolvimento, ajuda a formação do caráter e dá a possibilidade dos estudantes, desenvolvendo o bom convívio dentro da sociedade, sabendo lidar com suas emoções, mediando as frustrações, conflitos e se autoconhecendo. Assim, desenvolvendo o estudante de forma integral. O desenvolvimento das competências socioemocionais devem ocorrer em todos os âmbitos da escola, inclusive nas aulas de educação física. Nós, profissionais de educação física, podemos dizer que já trabalhávamos em nossas aulas essa temática, que agora ganhou grande repercussão. Quando propomos atividades, jogos e esportes em que os estudantes competem com os outros, mostramos ali a necessidade da convivência, da elaboração de regras, da aceitação e entendimento do ganhar e do perder. Sem as competências socioemocionais, isso não seria possível. Neste momento difícil que estamos vivendo, tornou-se um tema atual e abrangente, não só para uma única disciplina, mas sendo princípios para qualquer área do conhecimento. Legal, excelente. E é exatamente isso. E até na introdução do livro eu falo um pouco sobre essa nossa fala do sempre fizemos e já fazemos isso, né, inerente à aula de educação física, que inclusive foi a minha segunda pergunta, né? Já fazemos isso em nossa aula ou precisamos mudar, né? Isso precisa ser de uma maneira mais planejada. Esse foi o segundo momento, principalmente com a chegada da BNCC, que eu fui um dos professores que olhava para aquilo e falava, nossa, é educação física, a gente faz isso já, né? Mas aí veio a pergunta, tá bom do jeito que tá ou precisa fazer de uma maneira planejada? E estou curioso para saber as respostas aí, quais foram. Vamos lá, Fernando. Então, em cima dessa resposta, o levantamento que foi feito com os professores, a maioria deles já informou que sim, que já fazem nas suas aulas de educação física esse trabalho. E, às vezes, eles precisam usar estratégias e até aulas programadas a respeito do tema. Planejar para rever continuamente as ações, os métodos e a didática de ensino pautada nas necessidades e aproveitamento dos estudantes. No planejamento, deve também prever análises, correções, retomada de metas, desafios e intervenções, mas com flexibilidade, lidando com a individualidade de cada um. Muitos realizam diálogos, reflexões, debates ao final da aula. E alguns dos professores gostariam de orientações para conseguir planejar, trabalhar de forma mais eficiente. Perfeito, Rogério. E esses são os pontos. É muito legal saber que nós não estamos sozinhos, né? Porque esses foram os pontos realmente que mais me preocupavam quando eu comecei a pensar isso, né? Como fazer isso acontecer e como planejar dentro daquilo que eu já tenho, né? Dos componentes curriculares, como inserir todo esse processo ali no meio
e ali sem perder a dinâmica das nossas aulas, né, que foi justamente a terceira pergunta, como podemos fazer sem perder a dinâmica das nossas aulas? E aí, o que os nossos colegas disseram? Então, professor Fernando, para alguns professores, né, para que não se perca, né, a dinâmica da aula, eles propõem atividades que envolvam situações, problemas do cotidiano, né, da realidade ali do estudante, incluindo, de uma certa forma, as habilidades socioemocionais. Assim, eles podem exercitar, né, o autoconhecimento, né, e o pensamento crítico. Trabalhar também de uma forma lúdica, respeitando o limite de cada estudante. Então, os seus anseios, né, os seus medos, pois o estudante ele está realizando uma atividade que muitas vezes, né, tira o aluno dessa zona de conforto. Então, muitas vezes também, durante a aula, dentro dessa dinâmica, surge algum comentário ou atitude, né, de um outro estudante. Então, daí se abre uma oportunidade, né, para que haja uma orientação, né, ou trabalhar de uma forma direcionada essa questão, fazendo até mesmo, né, uma roda de conversa sobre o tema, colocando a situação para que haja uma reflexão. Então, alguns professores também manifestaram que ainda têm muitas dúvidas, né, mas que estão dispostos a aprender. Passo a palavra. Legal, perfeito. Muito legal o diagnóstico feito a partir das perguntas, né? Porque é realmente a dificuldade de todo mundo, e não que a minha não seja mais, pelo contrário, é a minha batalha diária sempre de tentar criar essa estrutura toda, né? E o legal da gente pensar já nesse começo por essas respostas uma das coisas que torna complicado, a princípio, da gente pensar é que as competências socioemocionais e as forças de caráter que a gente vai conversar aqui, elas não acontecem de forma isolada, né? A gente classifica para poder entender quais são, mas isso acontece tudo junto ao mesmo tempo ali, não tem como a gente destacar uma ou outra. Então, na hora que se fala, vamos planejar, como é que eu separo as coisas se elas acontecem juntas, né? E a ideia, realmente, quando eu trouxe toda essa teoria que a gente vai conversar hoje, é lógico que isso vai acontecer constantemente de maneira misturada, mas como que eu posso ir trabalhando todas elas intencionalmente para que eu aborde ao longo do ano todas as possibilidades, mas, lógico, inseridas naquele contexto dinâmico de aula, que em qualquer momento eu vou ter que sim trabalhar alguma outra que não estava ali para depois voltar para onde eu estava. Esse movimento, ele acontece. Mas dentro da questão de trabalhar de modo planejado, o que eu pensava sempre eu tenho que possibilitar intencionalmente que todo esse caminho seja feito anualmente, e não esperar que a situação aconteça para que eu faça uma intervenção naquilo que aconteceu. Porque senão eu posso não abordar intencionalmente, de modo focado, tudo aquilo que eu precisaria trabalhar. Então, esse era o pensamento inicial, né? E a questão de trazer uma atividade à parte foi realmente o meu começo. Eu trabalhei com projetos em contraturno para trabalhar e desenvolver as competências socioemocionais através da psicologia positiva, que a gente já vai falar um pouquinho mais o que é. E teve resultado realmente fantástico, assim, só que eu atingia 15, 20 alunos no projeto. E não era o que eu queria que isso atingisse a escola inteira, né? Então, como é que eu poderia fazer aquele projeto que não era a dinâmica da nossa aula, não era o conteúdo da nossa aula, mas que aqueles objetivos que eu tinha no projeto pudessem chegar nos alunos, né? E foi aí que eu comecei a tentar desenvolver uma metodologia que trouxesse tudo isso para a aula, que é o que a gente vai falar hoje ao longo dos próximos slides. Na verdade, é uma experiência. Essa palestra é a minha experiência de 3 anos tentando fazer isso, que resultou nesse livro, que é uma forma estruturada de trabalhar que eu criei para mim, né? E como eu disse, eu não considero um produto final, e sim um ponto de partida para que mais pessoas que gostarem da ideia e que fizer sentido possam pegar e melhorar cada vez mais a proposta. E aí eu venho abordando nessa conversa a ordem das perguntas, né? Então, o primeiro ponto eu preciso realmente pensar nisso, né? Será que as competências socioemocionais precisam ser trabalhadas? Por que eu pararia aquilo que eu já faço para me preocupar com isso e mudar a minha forma de trabalhar? Então, das diversas coisas que eu fui pegando por aí que justificassem, uma delas é realmente a questão da saúde mental, né? Então, aí são recortes que
o material vai ficar depois para os professores olharem, e isso a gente encontra em qualquer Google que a gente der, a gente acha diversas matérias sobre, mas uma coisa que sempre me preocupou, a quantidade de jovens com problemas de ansiedade e depressão, que é cada vez maior, e é um problema mundial, não é mérito só nosso aqui no Brasil, né? E isso vem se agravando, e a pandemia agravou ainda mais. E muito mais que isso, saber que a profissão do professor é uma das profissões que mais tem problemas de afastamento por psiquiatria. E é algo chocante, porque você está falando de um ambiente educacional, né? Então, quando a gente pensa desconectado da realidade, a educação, a gente tem que pensar num ambiente prazeroso, de bem-estar, de alegria. E a gente que está ali dentro percebe isso acontecendo de uma outra maneira, né? Não vamos generalizar, é óbvio que tem muito lugar que não funciona dessa maneira, mas pela quantidade de professores adoecendo que a gente vê, a gente percebe que existe algo que não está legal, né? E não pode ser assim. A gente tem que tornar um ambiente mais favorável à educação, um ambiente mais feliz, e longe do professor ser um dos grupos de trabalho com maior incidência de problemas emocionais. E, além disso, ajudar o nosso aluno, né? Como que a gente pode deixar os nossos jovens dessa maneira? O professor, ele é a segunda maior influência na vida de uma criança, na média, perdendo só para os pais. Então, essas relações, elas precisam ser estabelecidas de uma maneira melhor, né? Então, isso é uma coisa que sempre me chocou. E me chocava ver as relações. Eu sempre tive relações muito boas com os meus alunos, e eu acho que muitos professores de educação física têm essa facilidade, né? Mas eu acreditava que esse mal não fosse me atingir. E em 2018, eu fui mais um para essa estatística, né? Eu tive depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, e isso me chocou demais, porque eu não era esse perfil de professor, mas a carga, ela veio também para mim. E aí me fez voltar mais ainda o olhar para esse quadro, né? Poxa, se eu sempre tive boas relações, sempre fui muito feliz naquilo que eu fazia, isso chegou em mim, né? O que está de errado nisso tudo? A gente realmente precisa trabalhar essas competências para a gente ter esse fôlego e isso não ser uma realidade. Nesse ano saiu o último modelo, né, a última versão do relatório do Fórum Econômico Mundial. E para as habilidades que têm que ser desenvolvidas até 2025, segundo esse relatório, são essas que estão na tela. E eu coloquei essas setinhas para mostrar, das 15 habilidades, todas essas setinhas são ou estão relacionadas a soft skills, habilidade socioemocional. Então, para mim foi chocante demais, porque a gente sempre pegava um equilíbrio de 50% ou hard skill acima, até um tempo atrás. Mas agora, praticamente todas elas são soft skills. Então, as empresas, as maiores empresas do mundo que se reúnem nesse fórum, estão falando que precisam de profissionais que tenham essas competências socioemocionais bem desenvolvidas. E aí a gente pode pensar como Google, Tesla e tantas outras, que hoje contratam pessoas sem olhar currículo, sem histórico profissional, muitas vezes sem a necessidade de uma graduação de nível superior, mas elas fazem testes socioemocionais e passam a criar escolas técnicas dentro da própria instituição para dar a formação técnica, porque a formação técnica para eles é muito mais fácil de ser passada do que desenvolver as competências socioemocionais. Então, essas grandes empresas, elas estão muito mais focadas nisso. Aquela frase que a gente falava, né? Pessoas são contratadas por competências técnicas e demitidas por falta de competência socioemocional, ela ainda é válida, mas está subindo um nível agora, podemos dizer, porque elas já são contratadas por competências socioemocionais, né? Então, é um processo ainda de transformação na educação, mas é um olhar que cada vez mais vai ter que ser apurado, porque o papel da educação sempre vai ser transmitir esses conhecimentos técnicos também, mas a gente precisa dar um olhar muito maior e começar a entender como é que a gente pode fazer isso para as competências socioemocionais, porque o mundo está mostrando essa necessidade para a gente, né? E aí esse recorte, esse slide daria para a gente conversar durante uma hora e meia só sobre o que está aí na tela, né? Mas eu trago para mostrar desde quando o mundo já vem trazendo para a gente essa importância de pensar as competências socioemocionais. Eu acredito que muitos já tenham visto, né, esses dois conceitos do mundo VUCA e do mundo BUNNY. O mundo VUCA foi algo pensado e colocado pelo exército norte-americano no fim da Guerra Fria.
E após a Guerra Fria, o que eles colocavam é como as relações internacionais, as relações no mundo, se estabeleciam a partir do final da Guerra Fria. E depois, no início dos anos 2000, teve uma crise financeira, e aí isso foi para o mundo da economia também. O mesmo conceito foi colocado para esse mundo da economia. E o perfil de mundo que eles colocavam para pensar quem eram as pessoas, como a gente deveria desenvolver as pessoas para essas relações, é esse mundo VUCA, que é um acrônimo, né? E passando para o português, quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que isso quer dizer? A partir desse momento, a gente está falando lá do início da década de 90, tá? Final ali dos anos 80. O mundo passaria a ser volátil porque ele se modificava muito rapidamente. Então, o que antes a gente tinha aquela certeza de continuidade, parava de existir e as mudanças passavam a ser cada vez mais rápidas, e por isso ele passava a ser incerto. Então, aquilo que nós poderíamos planejar anteriormente a longo prazo, a gente já não tinha mais essa facilidade, porque a gente tinha essa volatilidade que gerava uma incerteza de futuro. Complexo, porque cada vez mais a gente tinha diversas possibilidades para as coisas, e ambíguo, porque antes do que poderia ter uma resposta, passava a ter várias respostas. Então, essa incerteza começou a acontecer cada vez maior. Pela questão da internet, pela questão da facilidade de conexões pelo mundo todo, pela velocidade que a tecnologia proporciona nas mudanças, né? Então, isso começou a acontecer muito mais rapidamente. E eles já traziam que, para você viver nesse mundo, precisaríamos ter competências socioemocionais. Então, precisaríamos ter a flexibilidade, conseguir ter mudanças rápidas de acordo com a situação do mundo, adaptabilidade, melhoria nos relacionamentos, na comunicação. Estamos falando lá do início da década de 90. E isso veio evoluindo. E com a pandemia, a evolução do mundo VUCA, né, parece até Pokémon, né, fizemos uma evolução do mundo, foi para o mundo Bunny. O mundo Bunny, eu não quero usar o termo, ele agrava um pouco a situação. Ele modifica a situação e traz a necessidade da ampliação de algumas competências, né? Então, o Bunny, passando para português, quebradiço, tem relação com frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O que quer dizer essa evolução? Frágil, quebradiço, porque do dia para a noite tudo pode desmoronar. Aquilo que a gente entendia como uma solidez não existe mais. As próprias empresas que a gente acha que são extremamente sólidas, do dia para a noite podem quebrar. A pandemia trouxe isso. Do dia para a noite o mundo se trancou dentro de casa e várias empresas quebraram. A gente tem Circo de Soleil, que faliu, abriu falência, MGM, que foi vendida. Então, assim como muitos cresceram, como sempre, né, na crise tem pessoas que crescem e que quebram, mas o mundo, em geral, ele se tornou muito frágil. Do dia, você pode dormir bem e acordar sem ter nada. O mundo proporciona isso. E pelo mundo viver nesse limiar, o mundo é ansioso. E aí eles falam o mundo ansioso, as pessoas todas. Por quê? Você vive tenso no seu limite, né? A vida está dessa maneira. Ele é não linear, e a não linearidade é legal assim, entender a diferença do complexo, né? O complexo te possibilita várias opções. A não linearidade por mais que você pense em caminhos possíveis, se você pensou 10, pode acontecer a 11ª que ninguém pensava, que vai para o sentido completamente contrário, né? Então, por mais que eu possa planejar e projetar possibilidades para me garantir, eu nunca vou ter certeza, porque pode acontecer alguma coisa que ninguém prevê. Isso faz o mundo ser incompreensível. A questão do mundo incompreensível, quando eu estudei essa ideia, me chocou bastante, e é uma realidade. Porque a falta de compreensão do futuro, ela está ligada à informação, né? Poxa, um mundo da informação, sim, mas o que antes era informação se tornou ruído. Então, o excesso de informação, as fake news e tudo mais, o que poderia ser um sinal, ele pode ser um ruído. E a partir daí, quando você pega o ruído como verdade, você vai para o caminho errado. Então, é chocante a gente pensar nisso, né? O mundo da informação pode levar a gente para o caminho errado. Então, tem até na Netflix, como sugestão, é o Dilema das Redes, eu não sei se vocês já assistiram. É extremamente chocante, porque são pessoas que mexem com tecnologia e as grandes redes sociais
e elas mostram como a máquina trabalha para transformar o ser humano no grande produto, e o ser humano ser manipulado pelas redes. É a incompreensão do mundo, né? E os nossos jovens estão muito ligados a isso também, né? Eles estão expostos ao que a rede faz com eles. A inteligência artificial manipula toda essa informação e direciona a gente. Então, como a gente sobrevive a um caos como o mundo Bunny traz para a gente, né? E ali embaixo a gente vê a questão da fragilidade, é questão de resiliência, de como a gente se recupera de cada baque que a vida vai dar, porque se do dia para a noite as coisas podem desmoronar, eu tenho que me recuperar do dia para a noite, né? E mais do que a resiliência, hoje fala-se muito do antifrágil, né? A resiliência é quando a gente volta ao estágio que nós estávamos antes de levar o baque. O antifrágil é voltar ainda melhor, né? Então, para cada vez que eu sofro alguma dificuldade, eu supero esse desafio e volto ainda melhor, eu aprendo com esse desafio. O mundo ansioso requer empatia nas relações, e isso é algo que é muito forte no discurso, mas realmente extremamente difícil da gente desenvolver, mais possível. A atenção plena, que é foco no presente. Se o futuro não é previsível, temos que nos planejar, temos que fazer projetos, mas temos que ter foco no presente, porque senão a gente fica ansioso com o futuro e não age no hoje. A não linearidade é a questão da adaptabilidade, que continua aí, a flexibilidade, e o incompreensível. A transparência, que é muito no estabelecer relações de comunicação claras. Você se fazer entender muito claramente. Essa transparência na comunicação, ela é necessária. E eu gosto da palavra intuição. Não é que a gente tem que agir sem raciocinar, sem pensar, sem planejar. Mas, se nós não podemos ter certeza do futuro, nós não podemos esperar o momento ideal para entrar em ação. Né? Aquela ideia de agora está tudo perfeito, é por aqui mesmo eu vou. Não, eu tenho que planejar e sim, escolher um caminho, entrar em ação e aprender a replanejar durante esse caminho. E a intuição está muito ligada a isso. E se a gente for olhar, não tem como a gente não pensar que são as competências socioemocionais que vão trazer tudo isso para a gente. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Então, eu acho que esses 3 slides, eles mostram realmente a importância da gente pensar isso, não só para o nosso aluno, mas para a gente. Porque nós não tivemos essa formação e para a gente muito mais difícil é literalmente a ideia do trocar a roda com o carro andando, porque além de formar o nosso aluno, a gente tem que aprender, a gente não pode dar o que a gente não tem. E eu acho que essa é a primeira parte do desenvolvimento das competências socioemocionais no professor. Ter essa calma e essa tranquilidade de entender que eu preciso aprender para ensinar. E isso é gradual para mim também. Né? Assim como para o meu aluno vai ser, para mim também é. E eu pensei muito nisso durante o desenvolvimento da metodologia. Porque eu tentei ensinar algo que eu também não tinha. E aí essa metodologia eu criei algo que eu pudesse aprender com o meu aluno com aquela paz de espírito, com aquela tranquilidade de isso vai ser um processo, não vai ser do dia para a noite, como a educação não é, né? Ela é algo gradual sempre, em qualquer aspecto. Aí, isso, pelo que eu vi do material, que é excelente da SEDUC, do Instituto Ayrton Senna, né? A Flávia me compartilhou muitas coisas nas conversas que nós tivemos, né, Flávia? E, assim, o material é riquíssimo, e isso é só um resumo de tudo aquilo que a gente pode encontrar sobre a importância de desenvolver competência socioemocional. Né? Como eu disse, os slides estarão com vocês depois, a gente não vai ler, mas, poxa, só pela quantidade de pontinhos que a gente coloca aí, depois vendo a importância desses pontinhos, a gente vê que é algo realmente necessário. Eu queria focar muito nos próximos slides, Flávia, que aí eu começo a falar do porquê trabalhar virtudes e forças de caráter, tá? Então, vamos lá, até tirando algumas questões que sempre surgem. Virtudes e forças de caráter, elas são a base da psicologia positiva. A psicologia positiva ela é uma ciência, né? É uma ciência nova, ela começa ali no início dos anos 2000. Por que é importante falar que ela é uma ciência? Porque, apesar do nome psicologia positiva, ela não é uma ramificação da psicologia tradicional. Né? Então, não é somente o psicólogo que pode trabalhar com a psicologia positiva, porque ela não faz parte da psicologia tradicional. Ela é uma ciência à parte. Por que ela é uma ciência à parte? Ela é estudada por profissionais e cientistas de várias áreas, de vários ramos. Então, ela não é feita para psicólogos e por psicólogos. Né? Você não precisa ter esse título para trabalhar com ela. Então, qualquer um que se debruçar sobre esse conhecimento
pode trazer esse conhecimento para a sua área e aplicar. Então, o psicólogo usa, sim, o psicólogo pega lá a psicologia positiva e traz, mas qualquer outro profissional pode pegar essa formação e trazer para a sua área também. Isso é uma coisa, um ponto positivo que eu já trouxe ali dessa ideia. O outro ponto positivo, existem vários estudos publicados em forma de artigo, de livros, que já mostram o uso das virtudes e forças de caráter, e os próximos slides vão mostrar isso para a gente, um resumo desses artigos, os benefícios do uso das virtudes e forças de caráter e como foi feito. Então, já existe uma validação científica que comprova o resultado do uso das virtudes e forças de caráter. E vários deles estão relacionados às competências socioemocionais. E existem estudos específicos em escola que mostram que trabalhar as virtudes e forças de caráter desenvolvem competência socioemocional. Então, assim, parte do caminho que eu teria que percorrer de como fazer, isso já traz para mim ali pronto. Os modelos já estão prontos, validados. Então, isso também chamou a minha atenção na hora de trabalhar. O pai da psicologia positiva, podemos falar assim, é o Dr. Martin Seligman. Ele é psicólogo, lá da Universidade da Pensilvânia. Ele foi presidente da Associação de Psicologia Norte-Americana, lá na Pensilvânia também. E qual era a ideia dele quando ele pensou as virtudes e forças de caráter? Como psicólogo, ele sabe que existe o DSM, que é um livro que os psicólogos e os psiquiatras usam para mapear doenças, né? Então, é um livro bem grosso ali, que tem todas as doenças registradas, e é algo que foi feito para padronizar as doenças, para que o mundo inteiro possa fazer intervenções de acordo com o que está ali naquele manual, de uma mesma maneira. Mas ele acreditava que não só a psicologia, mas pessoas que pensassem em desenvolvimento humano precisavam focar no positivo, né? Então, o foco é muito grande no negativo. Como eu recupero a pessoa que está lá no menos 10 e trago ela para o 0? Ele queria que tivesse algo que pudesse pegar a pessoa do 0, do 1, do 2 e levasse ela para o número maior possível. Por quê? Ele queria dar recursos para essa pessoa que possibilitassem que, quando ela levasse aquele baque da vida, ela não passasse para o negativo, ela não precisasse adoecer e ter um tratamento, ela conseguisse se manter antes disso. E aí ele falou, preciso criar um manual que mostre quais são as virtudes das pessoas, se já existe o manual do negativo, qual é o manual positivo, e que me permita intervir para que eu desenvolva essas pessoas, para que elas tenham esse saldo positivo. E aí ele reuniu 55 pesquisadores, cientistas de diversas áreas, para começar a buscar quais eram as virtudes humanas que pudessem ser reconhecidas no mundo todo, em várias áreas do conhecimento, então psicologia, filosofia, sociologia e várias, até cartões de aniversário, lápides de cemitério, eles foram ver, para ver essas palavras, onde elas impactavam no mundo todo e entender onde elas seriam valorizadas. E ao longo de 2.500 anos de existência da civilização. Porque ele queria garantir que, na grande maioria, essas virtudes, em qualquer lugar que ela fosse falada, ela fosse reconhecida. Depois que eles reconheceram 6 virtudes, eles queriam saber os caminhos para chegar a essas virtudes. E aí eles chegaram às forças de caráter. Então, quais são as forças de caráter das pessoas que têm que ser desenvolvidas para atingir cada uma das virtudes? Tá? Depois a gente vai falar especificamente sobre elas, eu só queria mostrar assim, o panorama do porquê que isso existe, né? E de tudo que já foi feito até hoje com essa teoria do Dr. Martin Seligman, os benefícios que já foram alcançados e que a gente pode encontrar são esses que eu trago para vocês. Eu vou fazer uma leitura rápida, mas que eu acho importante da gente entender a minha escolha sobre trabalhar com isso, né? Os impactos que já foram comprovados. Então, primeiro, gera engajamento e bem-estar nas pessoas, né? Então, pensar em bem-estar e engajamento nesse cenário que a gente acabou de ver ali como justificativa para a gente desenvolver competências socioemocionais é muito importante. Aumenta em 18 vezes a chance de florescimento humano. Florescimento humano é mais um termo usado pela psicologia positiva. O Dr. Martin Seligman diz que nós temos 5 pilares que formam o acrônimo PERMA, que a gente precisa desenvolver para atingir o bem-estar e o florescimento humano. São as emoções positivas, o engajamento com a vida, os relacionamentos positivos, a noção de significado e propósito de vida e realizações pessoais. Hoje fala-se também de um V que poderia entrar ali de vitalidade, de energia, né?
E olha que legal, se eu desenvolvo as virtudes e as forças de caráter, eu aumento em 18 vezes a chance de atingir todos esses pilares. E quando a gente faz um paralelo desses pilares, das forças, com as competências socioemocionais, que a gente tem diversas teorias, elas convergem, elas conversam, elas estão intimamente ligadas. Então, já é mais um caminho favorável para pensar em usar as virtudes e forças de caráter. Casais que conhecem suas forças têm relacionamentos mais positivos. E aí a gente fala de casal, mas eu falo de relacionamento humano. Eu saber as minhas forças e conhecer as forças do outro e saber interagir com isso melhora o relacionamento, gera mais empatia. Aumento de felicidade, olha lá, diminuição de depressão e estresse. Primeiro cenário lá, gravíssimo dos jovens e dos professores. Quem sabe trabalhar com virtudes e forças de caráter diminui o quadro de depressão e de estresse. E esse é o ponto que eu trago para a minha vida pessoal, né? As primeiras intervenções que o profissional que eu contratei, que era um coach com especialização em psicologia positiva, fez comigo, estavam voltadas para isso. Então, isso que está ali, além de pesquisa científica, é algo que eu posso falar que aconteceu na minha vida, e por isso me chamou tanta atenção. Eu vi que realmente gerou um impacto para mim, né? Então, eu sou sempre assim, eu acho que muitas pessoas são, né? Se fez bem para mim, eu quero entender aquilo para poder passar para frente e ajudar o próximo. Isso foi um grande impulsionador para eu começar a estudar essa teoria. Olha que legal, alinhar as suas forças com as tarefas que você realiza fazem com que o seu trabalho passe a ter uma noção de chamado, uma visão de chamado. O que é isso? Significado e propósito. Então, olha, o professor que, de repente, com as dificuldades que a gente sabe que temos na educação em geral, ainda mais com a pandemia, se ele alinha suas forças com aquilo que ele faz, ele pode entender melhor o propósito daquilo que ele está fazendo. E entender o propósito faz você engajar, se motivar e ter mais bem-estar. Mas também o aluno entender o propósito dele estar ali na aula, vendo tudo aquilo que ele vê, é muito importante para a gente, porque muitas vezes eu percebo que o aluno entender o propósito dele estar ali na sala de aula é necessário para que ele engaje. Às vezes é esse detalhe que faz com que o aluno não entenda muito bem o que está acontecendo e não queira aquilo para ele, né? E a neurociência até mostra, né, que até o fim da adolescência uma parte do cérebro ainda não está formada, que é justamente essa questão da visão de futuro, dele conseguir projetar o seu futuro. Então, a gente não pode nem culpar muito o adolescente dele não conseguir fazer isso. É nossa função ajudar, porque ele não tem essa estrutura cerebral formada completamente, né? Então, tudo isso são recursos que a gente pode usar para ajudar essa caminhada do adolescente até que ele forme essa estrutura cerebral. Essa próxima eu acho fantástica. Lideranças que focam nas forças dos colaboradores conseguem, em média, 73% de engajamento. Os que não focam, apenas 9%. Então, assim, se eu não conheço, eu só consigo 9%? Não. Intuitivamente, às vezes, a gente consegue focar no que o aluno tem de melhor e consegue um maior engajamento. Mas se eu puder fazer isso de maneira intencional, imagina subir de 9% para 73% o engajamento do jovem naquilo que ele está fazendo dentro da escola. É algo realmente fantástico da gente pensar. Pode passar. E aí eu falo também de coordenação pedagógica, de direção, de PCNPs. Se eu consigo focar nas forças das pessoas que eu lidero, eu consigo maior engajamento, mais bem-estar, melhores resultados, né? É uma escadinha ali que é super favorável para a gente. Especificamente na educação, estudantes que desenvolvem projetos com forças de caráter aumentam a satisfação com a vida, engajamento em todas as áreas da vida e bem-estar subjetivo, que é a maneira como ele enxerga o seu próprio bem-estar. Pesquisa específica, aumento de competência socioemocional quando trabalha com virtudes e forças de caráter. Foi medido menor índice de falta, taxa de indisciplina e maior apreciação da escola nos alunos que fazem uso das virtudes e forças de caráter. Então, assim, também é algo que me impressionou quando eu comecei a procurar o que já existia de publicação, perceber que tanta coisa na área da educação já foi feita, né? Aí eu acho que era o que faltava para realmente eu pensar, é isso que eu vou começar a tentar fazer. Se esses são os benefícios, eu quero para mim. Vamos tentar colocar isso em prática, né? E aí, isso tudo é a resposta de uma coisa que sempre passou por mim, que é uma reflexão que eu coloco antes da gente entrar na teoria mesmo das virtudes e forças de caráter. Eu sempre acreditei, como eu falei lá no começo, que muito mais do que o componente curricular que nós trabalhamos, nós somos formadores de seres integrais. Talvez eu não entendesse com essas palavras, né? Mas eu sempre tive essa noção, essa ideia, e não sabia muito bem o que era isso.
mas que esse impacto que a gente pode gerar na criança e no jovem, ele pode ser construtivo ou destrutivo. E se nós somos, em média, a segunda maior influência na vida desse jovem, perdendo só para os pais, para a família, isso é muito importante de ser pensado, é uma responsabilidade gigantesca. Né? Eu lembro aqui que depois dos meus 3, 4 primeiros anos, quando eu percebi alunos que estavam nesse período comigo fazendo coisas que eu fazia, caiu uma ficha muito grande. Eu falei, graças a Deus, eu sempre fui um exemplo positivo, porque ele está reproduzindo exatamente o que eu faço em aula. E não as palavras, e não os conteúdos, mas a minha postura, a minha atitude. Né? Então, é muito difícil a gente falar de competência socioemocional com o nosso aluno se a nossa postura enquanto ser humano, enquanto adulto, não é aquilo. Não vai adiantar eu falar se eu não sou. E isso, assim, quando eu vi esse aluno fazer, foi algo que me impactou demais. Né? E, infelizmente, a gente vê, e, mais uma vez, eu não estou culpando nenhum professor por isso, mas a gente vê relações não positivas. A gente conversa com crianças ou com adultos que têm lembranças negativas da escola e descrevem situações de sala de aula que ele carrega até hoje com impacto negativo, assim como positivo. Né? Então, a gente gera essa situação na vida da pessoa, não é momentâneo. Né? Então, nós precisamos sim nos desenvolver para poder ter esse impacto construtivo e positivo. Né? É muito importante a gente pensar nisso, porque a responsabilidade ela é gigante. Não é só o componente curricular, é uma pessoa como um todo, é um ser integral. Então, aí estão as famosas virtudes e forças de caráter. É óbvio que nesse tempo que a gente tem, eu não vou descrever cada uma delas, é impossível. E aí eu faço o convite para quem quiser me seguir lá no Instagram. Eu faço muita postagem sobre isso. No final eu tenho a gente coloca um slide aí sobre as minhas redes sociais. Lá vocês vão encontrar definições das virtudes e das forças, o que são, o que não são, como impacta, como não impacta. Eu coloco muitas ideias de como a gente pode usar e falar sobre isso, como elas acontecem em sala de aula, na quadra. Então, eu estou sempre atualizando o meu material ali. E também, é claro, disponível para conversar com vocês ali, como a Flávia fez, né, Flávia? Sempre disponível, podem mandar dúvidas, perguntas, sugestões, comentários. Eu gosto muito dessa interação, porque é justamente essa interação que faz eu não ser um cavaleiro solitário nessa área, né? Interagir com os colegas para que os colegas possam levar e me dar feedback, para a gente ter mais cabeças pensando sobre o assunto e enxergando de maneiras diferentes, né? Para que não seja uma visão única desse conteúdo. Então, aí estão lá em cima 6 virtudes, nos hexágonos coloridos ali, vermelho e laranja, e na linha embaixo dessas virtudes são as forças de caráter que compõem cada uma das virtudes. Né? Então, se a gente for falar, por exemplo, da força da justiça, as forças de caráter são imparcialidade, liderança e trabalho em equipe. Né? Eu pego a justiça quando eu falo com professores de educação física, porque tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Mas também a gente pode falar em generosidade, amor e inteligência social na nossa aula. Muito a gente pode falar. Todas elas nós podemos trabalhar. Eu vou mostrar um pouquinho na sequência como eu faço isso, a maneira que eu encontrei. Já antecipo, assim, essa maneira ela foi criada ao longo de 3 anos de muita luta, porque eu errei bastante e tive muitos resultados que eu falei, gente, impossível. E foi justamente nesses desafios que eu fui criando essas estratégias de alguma forma que eu pudesse chegar. Mas o principal erro que eu cometi, ele está ligado ao que eu falei lá atrás. O professor precisa ter a calma de se desenvolver junto com o aluno, porque a gente tem que aprender isso para poder ensinar, porque a gente não foi ensinado a ser e fazer assim. E esse foi o meu principal erro, querer já chegar lá no final, sendo que eu mesmo não tinha toda essa estrutura. E a ideia do caminhar que eu criei aqui com essa metodologia é justamente essa, tá? O que é importante falar aqui antes da gente seguir, que com certeza é a dúvida de muitas pessoas. As 24 forças de caráter são forças que todo ser humano tem. E não existe nenhuma força mais importante do que a outra. Todas são importantes. O que muda quando a gente fala dessas forças de caráter? Pelas interações sociais que nós temos ao longo da vida, nós vamos desenvolver mais ou menos algumas forças. Temos todas, mas desenvolvemos mais ou menos algumas dessas forças.
Por que é importante saber disso? Porque se eu sei quais são as minhas principais forças de caráter, eu trabalho o autoconhecimento, eu passo a poder usar de maneira intencional, raciocinada, o que eu tenho de melhor para resolver os meus problemas. Eu posso entender o meu colega e começar a entender por que ele pensa e reage diferente de mim. Porque ele tem outras forças com maior valor para ele do que para mim. E aí eu passo a ter o respeito de uma forma mais elaborada e mais do que o respeito, o apoio do grupo para resolver problemas. Porque eu começo a entender que naquilo que eu tenho dificuldade vai ter alguém que tem facilidade, porque são características diferentes. E eu começo a permitir a exploração dessas relações dentro de um grupo. Né? A gente falou de casais lá na pesquisa que já tem resultados, mas isso vale para um grupo todo. Eu começo a entender que eu vou ter dificuldades em algumas áreas da vida, porque algumas forças de caráter estão em menor grau. E não tem problema se justiça de repente, ali a justiça, é uma das minhas piores qualidades. Não quer dizer que eu sou uma pessoa injusta ou uma pessoa ruim. Quer dizer que eu costumo resolver os meus problemas usando outras forças, com maior impacto. Eu não vou ser aquela pessoa que vê alguma coisa acontecer e já vou lá falar e discutir porque não é o meu perfil. Mas não quer dizer que aquilo não me incomode e eu goste da injustiça. Então, é muito importante a gente começar a entender essa questão, porque principalmente o jovem, quando você começa a pedir para ele pensar nisso, no início ele vai achar ou que ele é bom em tudo ou que ele é ruim em tudo, né? E é o tempo que vai fazer ele ter esse autoconhecimento e entender que é mais importante ele saber naquilo que ele realmente é mais desenvolvido do que ele querer ser bom em tudo para falar que ele é bom em tudo. E isso vai fazer parte do processo de ensino dessas qualidades. Outra coisa que eu fiz ali nesse momento foi, eu peguei o Big Five, que é utilizado ali pelo Instituto Ayrton Senna e pela SEDUC, né, das competências socioemocionais, vai estar inclusive aqui num dos slides, e comecei a entender as relações das forças com as competências. Tem alguns nomes, inclusive, que são os mesmos, né? Se a gente for falar de criatividade, ela é uma das competências que estão ali. A diferença é, força de caráter, a gente está falando do traço de personalidade. Competência socioemocional são características, habilidades que a gente pode desenvolver para trabalhar essas interações com o mundo. Tá bom. E o que uma vai impactar na outra? Se eu conheço todas as forças de caráter e sei quais são as minhas características, eu entendo quais competências e habilidades eu vou ter mais ou menos facilidade. Então, eu já posso abusar mais das competências que eu tenho relação com as forças e estar preparado para ter um trabalho diferenciado, um olhar diferenciado para aquelas habilidades que eu sei que eu não vou desenvolver com tanta facilidade por causa dos meus recursos, que são as forças de caráter. Eu posso desenvolver as forças mais fracas? Posso. Né? O Dr. Martin Seligman fala que trabalhar com forças de caráter é como desenvolver uma língua, uma nova linguagem, uma nova língua. É processual. Só que até os 6 anos, por aí, eu já formo muito a estrutura do caráter, e algumas fases da vida fazem algumas transformações acontecerem, né? O processo da adolescência, o casamento, ter um filho, alguns impactos emocionais, isso muda ao longo da vida. Mas a base, ali na infância, início da adolescência, ela já está mais ou menos articulada. Se eu precisar desenvolver uma força, eu consigo. Só que ela nunca vai ser as minhas 5 primeiras forças, que a gente chama de força de assinatura, que é quem me representa, porque não é o meu traço de personalidade. E se eu não precisar mais desenvolver aquela força, ela provavelmente vai descer de novo na escala ali do grau de desenvolvimento, porque eu não preciso mais manter ela no alto, porque aquilo não é um traço de personalidade. Se eu exploro as 24 forças ao longo do ano, todas têm conexão com todas as competências socioemocionais. Então, quando eu foco na força, eu possibilito o aluno explorar habilidades e competências socioemocionais. E por isso que a gente vai ver que ao longo do ano, eu passo pelas 24 forças, para possibilitar que todas as relações com as competências aconteçam a partir do uso das forças, mas principalmente para possibilitar que, se temos vários alunos e cada um vai ter uma formatação diferente no grau de desenvolvimento dessas forças, quando eu abordar determinada força, eu vou impactar alunos diferentes, porque eu vou estar falando a língua dele. Se eu abordo as 24 forças, eu vou dar a chance de todos os alunos, em algum momento, ter as suas principais forças abordadas. E esse é o momento que ele vai se sobressair. Automaticamente isso acontece.
E aí é lógico, quando ele começa a entender esse processo, isso acontece de uma maneira mais intencional. No começo ela é automática, porque se eu falar de criatividade para alguém que é criativo, a pessoa já começa a sorrir e engaja. Se eu falar de criatividade para quem não tem essa força, ela vai ficar ali, mas não vai ficar muito contente, né? Então eu dou a possibilidade de abordar o potencial de todos os alunos. E por essas relações que as forças têm com as competências, eu acabo possibilitando a gente passar por todas as competências de maneira intencional. Pode passar, por favor, Flávio. Qual é a minha intenção quando eu penso nesse projeto e nessa metodologia? Possibilitar que todos os alunos tenham destaque pelos seus superpoderes, e eu trabalho, quanto mais jovem, mais eu trabalho nesse aspecto, as suas forças são seus superpoderes. Quanto mais você usar os seus superpoderes e saber como eles funcionam, e souber como eles funcionam, você vai ter mais rendimento, você vai ter mais bem-estar, você vai ter melhores resultados. Então, a gente trata muito como superpoderes. Fazer o aluno acreditar que ele é capaz e tem muito mais a oferecer. Né? A gente vê muito a questão da baixa estima, e quando o aluno isso funciona muito para os alunos problema da escola, né? Aquele aluno que é sempre massacrado pelo mau comportamento, e a escola tem uma relação de ódio ali na questão de ele levar muita bronca, muito castigo, dele brigar, é aquela coisa pesada, e normalmente se a gente for ver fora da escola é a mesma coisa para esse cara, então coitado, ele só apanha, então ele acha que ele não tem nada a oferecer. Quando ele começa a descobrir que ele tem essas forças, esses superpoderes, você começa a mostrar para ele que ele também tem algo de bom a oferecer. E são transformações incríveis quando cai a ficha para esses alunos. É algo muito legal de se ver. Eu já tive muita situação assim, e é algo emocionante da gente ver a transformação que a gente causa quando ele entende que ele tem algo de bom a dar, né? Que ele pode oferecer alguma coisa onde alguém vai dar um sorriso e fazer um elogio. É muito legal trabalhar por esse caminho. Então, fazer o aluno acreditar que é capaz de crescer sempre e ser alguém melhor. O reconhecimento do outro e do grupo, né? Então, fazer esse trabalho deles entenderem os superpoderes do outro e do grupo e como abordar isso de uma forma positiva para o grupo como um todo. E o foco em solução. Quanto mais a gente coloca o foco nessas forças, mais eu tenho estratégias para resolver os desafios da aula e do cotidiano, com foco em solução no positivo. Eu dou recurso, ensino a usar o recurso, crio estratégias, e aí tudo que passa a acontecer na aula com o tempo passa a ser resolvido com superpoderes, ao invés de ser resolvido com discussões, com brigas e tudo mais. Então, essa é a estrutura que eu fui montando ao longo desse processo. Como que é a estrutura total da metodologia que eu fui criando? Primeiro, eu divido as 24 forças pelo calendário escolar. E aí não tem uma ordem ideal, um tempo ideal. O importante é abordar as 24 forças, tá? Então, não tem como eu falar, trabalhe 2 a cada 15 dias, 1 a cada 15... Não. Isso é o professor que vai ter que, primeiro, distribuir no calendário de acordo com as possibilidades, que são diferentes para cada escola, para cada lugar. E depois também, à medida que ele vai fazendo, ele vai percebendo a ordem das forças, como é melhor para ele trabalhar, o tempo que cada força vai demandar. E isso é parte dessa questão do se dar o tempo de aprender. Porque provavelmente a primeira divisão não vai ser a melhor, mas vai te trazer indícios de como poderia ser trabalhada de uma outra forma. E essas mudanças, essa adequação vai acontecendo ao longo do trabalho do professor. Né? Então, o que eu fiz no primeiro momento? Peguei aquela ordem que está na tabela, distribuí dentro da quantidade de dias que eu tinha e fui focando nas forças de acordo com essa divisão que eu fiz, para dar conta de todas elas. Mas aí eu percebi que em determinado momento do ano uma força poderia estar colocada ali porque vai bater com os eventos da escola. O planejamento que eu fazia de algumas atividades conversavam mais com uma força, e ao longo dos anos eu fui mudando a distribuição delas. Por que eu não ponho nenhuma sugestão? Porque isso é muito pessoal, é muito subjetivo. Né? É a experiência e a relação com o seu ambiente, com os seus alunos, que vai fazer isso acontecer com o tempo. Repetição anual, então, é importante, porque se a gente não faz a repetição, a gente não vai criar essa estrutura de acordo com a nossa realidade, e é a repetição que vai trazer o amadurecimento do professor e do aluno em relação às competências socioemocionais. Não tem como, não tem outro caminho. Né? Eu vou mostrar como que eu penso essa evolução gradual no próximo slide. Foco no autoconhecimento, então tanto o professor quanto o aluno vão trabalhar isso o tempo todo para que ele crie novos hábitos e essa nova cultura voltada para as virtudes e forças de caráter. Aqui são 2 termos muito importantes, o sistema de ativação reticular e a plasticidade neural.
Sistema de ativação reticular é algo que nós temos lá no nosso cérebro, que funciona mais ou menos assim. Eu resolvi comprar um carro. Até então, eu nunca olhava na rua e via aquele carro. A partir do momento que eu começo a pesquisar o preço dele, parece que só existe esse carro na rua. A minha esposa está grávida. Só tem mulher grávida na rua a partir daí, né? Então, aonde eu ponho o meu foco, eu começo a ver isso. Então, se eu não oferecer para o meu aluno diariamente, constantemente, o olhar voltado para as virtudes e forças de caráter e para as competências socioemocionais, ele não vai olhar para isso. Mas se eu começar a mostrar isso toda hora para ele, vai ter uma hora que ele vai enxergar isso em todo lugar, né? E aí a gente trabalha com o conceito de plasticidade neural. No momento inicial que eu for falar para o meu aluno sobre amor ao aprendizado, se é uma coisa que não faz parte da realidade da vida dele, ele não vai nem querer olhar para a sua cara. Só que se eu desistir, ele não vai conseguir entrar nesse processo. E é isso que vai acontecer. Então, eu não posso tentar fazer uma palestra sobre criatividade e curiosidade para ele, porque ele não vai querer. Num primeiro momento, eu vou ter que só falar que existe, só mostrar o termo, vira e mexe falar alguma coisinha, para eu começar a trazer o olhar desse aluno para isso. Até que eu sinta no aluno que ele também falou sobre. E aí eu aprofundo um pouco mais, porque faz parte desse sistema de ativação reticular. Tem que passar daquela memória de curto prazo para de longo prazo, para ele fazer conexões com os conhecimentos prévios dele e aquilo passar a fazer sentido. Não adianta eu querer colocar aquilo como algo primordial, essencial de cara. Ele só vai entender isso com esse processo. E aí a gente está falando de neurociência, né? Eu busquei na neurociência essa estrutura para validar o que eu sofri na pele sem ter esse conhecimento. Não vai acontecer, você precisa fazer esse caminho. O aluno, ele só tem duas, o aluno não, o ser humano, ele só tem duas formas de criar novas conexões aí na questão da plasticidade neural. Ou é sofrendo um forte impacto emocional, e aí eu crio uma trilha muito forte para essa nova conexão, ou é pela repetição constante. Eu vou fazendo a memória de curto prazo, acessar a memória de longo prazo. A educação física, ela tem já a vantagem de gerar emoções positivas que fazem esse caminho neural, essa trilha neural do impacto positivo acontecer. Por isso, a intervenção do professor no momento que as coisas acontecem, ela é importante. Porque quando você faz um elogio para o aluno, no momento que ele se supera, e fala, você usou essa força, aquilo gera um impacto nele gigante, que já cria essa trilha. Ele vai querer mais disso, porque fez bem para ele. E os colegas que estão vendo também, porque eles, pô, aquilo é legal, eu quero para mim. E é esse o processo do impacto emocional. E a repetição constante para a gente ir criando essa trilha ao longo do caminho, tá? Essa é a estrutura do que eu faço com essa metodologia. É a evolução em conjunto com o professor, para que a gente possa abaixar um pouco a ansiedade e entender que a gente também vai errar e aprender junto com o aluno no processo. Devido à nossa maturidade, a gente vai conseguir ter um conceito mais rápido das forças e acabar se desenvolvendo, porém os alunos vão trazer coisas que a gente não espera, porque eles têm menos bloqueios, né? Menos crenças limitantes ali que vão bloquear algumas informações, e às vezes a aceitação ela acontece com um impacto muito maior do que para a gente mesmo, mas essa relação ela vai ser importante, e a transformação gradual do planejamento é algo muito importante. Sempre que eu tinha formações ali enquanto professor na Prefeitura de São Paulo, muitas vezes que eu recebia alguma ideia, eu falava, poxa vida, lá vem mais trabalho, eu já tenho tanto trabalho, tanta burocracia, aí vem alguém com essa ideia para me dar mais trabalho. Eu falava, eu não quero isso nem para mim, quanto mais para o outro, né? Então, como que isso pode acontecer de uma maneira que não me gere mais trabalho? Eu não penso em mudar meu planejamento no começo. A qualquer momento do ano que eu quiser fazer o teste, eu posso fazer, mas eu não vou mexer no começo em uma vírgula daquilo que eu já faço, porque eu não quero aumentar o meu trabalho, eu quero trazer algo que vai ajudar o meu trabalho a acontecer. Quando que a transformação do planejamento acontece? Eu faço esse teste aqui e começo. Eu percebo o que aconteceu, aí eu falo, poxa, isso aqui nesse momento, com essa atividade, vai rolar bem legal. Vou lá e anoto. Passo para outra força. Isso vai acontecer gradativamente. No fim do ano, eu vou ter essas anotações, eu vou falar, poxa, isso aqui ajudou pra caramba nessa atividade, eu começo a reestruturar um pouquinho a ordem das coisas. Aí eu começo a entender que uma nova estratégia ou uma nova atividade que eu não uso impacta positivamente aqui e o resultado é bom. Isso vai acontecer naturalmente, porque a evolução do professor está acontecendo junto com a evolução do aluno.
né? Então, eu não quis trazer aqui um conjunto de brincadeiras de atingir todas as áreas, né? Luta, esporte, brincadeiras, não. Que vai resolver a criatividade, que vai resolver a curiosidade, não é isso que eu quero. Eu quero que a gente entenda onde as forças de caráter aparecem no cotidiano. E a partir daí eu começo a criar situações de intervenções mais positivas gradualmente, porque eu passo a ter esse olhar, eu passo a ter novos hábitos e vou estabelecendo essa nova cultura. Tá? Então esse é o processo que eu pensei para que não fosse algo que fosse um transtorno, e sim algo prazeroso que trouxesse resultados. Esse slide resume toda a teoria, toda a metodologia, né? Então ali a gente tem tirado ali do Instituto Ayrton Senna, o Big Five, que eu acredito que a maioria dos professores da rede já devam ter visto, né? Se não todos, porque é a base ali do trabalho das competências socioemocionais da secretaria. Tem a tabelinha que eu mostrei das virtudes e forças de caráter, e o primeiro momento foi justamente estabelecer essas relações. No livro, que é esse daqui, lá no final a gente tem um slide, eu trago todas essas relações, tá? Todo esse pensamento das relações de forças, eu trago, tem inclusive um infográfico que eu mostro qual virtude impacta qual das competências gerais, e aí pensando que as relações elas acontecem em grupo, né? Não existe a relação de uma força para uma competência. É sempre em grupo que isso vai acontecer, porque elas acontecem juntas. Eu tenho a teoria do alinhamento construtivo, ali embaixo, do John Biggs, a taxonomia de Bloom, e aquele modelo que está escrito ali na direita, do Ryan Niemiec, que hoje é um dos maiores pensadores da teoria das virtudes e forças de caráter. Então, por onde eu comecei? Pelo modelo do Ryan Niemiec. O que ele fala? Para você conhecer as virtudes e forças de caráter, você tem que passar pelo processo de conscientização, que é saber que existe, fazer um teste que eu vou mostrar para vocês que é possível fazer, para você conhecer as suas forças de caráter, como elas estão distribuídas. Depois você passa a explorar, ou seja, entender como essas forças impactaram sua vida até hoje e como elas impactam no dia a dia, para só depois pensar em como eu posso usar isso de uma maneira melhor. E essa é a estrutura que ele criou para quando a gente faz um atendimento de 1 para 1, para a gente trabalhar com uma pessoa. O que eu pensei que precisaria ser ampliado dentro da escola, porque a gente vai ter um coletivo ali de muitos alunos com características diferentes. Por isso eu trouxe a taxonomia de Bloom. O alinhamento construtivo do John Biggs está muito voltado para a ideia do tem que ser de maneira planejada. Não pode ser sem querer, tem que ser de propósito e com propósito, como eu falo. O que o John Biggs fala? Para eu fazer um planejamento correto, eu tenho que pensar primeiro nos resultados que eu espero. A primeira coisa que eu penso é qual o resultado que eu quero obter. Depois, como eu posso avaliar esses resultados para ver se eu atingi. E só por fim, a atividade que eu vou fazer. Esse foi o processo que eu pensei para imaginar a maneira como eu ia montar as minhas aulas. A taxonomia de Bloom é o parâmetro que eu usei para as intervenções todas. Então, como que eu uso isso? Que lá no livro vai estar bem descrito, e aqui eu vou mostrar uma parte, porque não daria para a gente abordar todos os níveis da pirâmide para cada uma das situações. Primeiro, eu tenho que avaliar em que nível da pirâmide o meu aluno está, para saber quais os resultados que eu tenho que esperar dele. Normalmente, se eu estou fazendo isso pela primeira vez, o nível é o lembrar, ele vai ter que saber que existe e lembrar dos nomes, né? Porque ele nunca teve contato com isso. De acordo com a faixa etária do meu aluno, eu tenho que adequar a evolução disso, e provavelmente ele vai demorar um tempo maior ali no lembrar e no entender. Então, eu tenho que adequar a linguagem também. Mas tudo isso faz parte de uma avaliação que eu faço de uma maneira muito simples. Eu falo o que são virtudes em roda de conversa. Falo o que são forças de caráter, mostro isso, pergunto para o aluno se ele já conhece o nome, se ele sabe o que é, e à medida que eles vão me dando esse retorno, eu vou avançando ali na pirâmide. Eu vi que o aluno lembra o que é, legal. Ele já entende o que é, ele sabe me explicar o que são virtudes, o que são forças, o significado delas, bacana. Se eu perguntar para ele como ele pode usar e como ele usa isso, ele já tem mais ou menos noção? Legal, avanço. Se eu colocar uma situação de aula, ele consegue analisar essa situação e enxergar as forças que estão ali, subo mais um nível. Isso tudo é na conversa mesmo que eu faço, porque eu não quero perder a dinâmica toda da minha aula. Então, essa avaliação é uma coisa que eu faço em uma aula ou menos, para sentir no meu aluno como ele está. Ele pode registrar ou não. O importante é eu entender o nível de conhecimento dele nesse momento do assunto, né? Se ele já sabe avaliar uma situação e sabe criar situações de projetos, tal, ele já está lá em cima. Esse é o primeiro ponto no início do ano que eu faço com o meu aluno.
porque aí eu vou entender em que nível ele está, e aí nos próximos slides eu vou mostrar como que eu estruturei os resultados que eu espero do meu aluno para cada nível da pirâmide, o que eu penso, como eu penso em avaliar cada nível da pirâmide, e como que eu interajo com o meu aluno ao longo das aulas, de acordo com o nível que ele estiver também, tá? Essa é a estrutura toda da metodologia. Então, de uma maneira bem breve, porque aí vai depender muito do professor estruturar da sua maneira. Mais uma vez, aqui, todos os níveis da pirâmide, para cada uma dessas etapas, eu vou discriminar da maneira que está aí na tela. Esses trechos eu tirei, inclusive, do livro. Mas o professor ele pode criar isso se ele entender cada um dos níveis da pirâmide. Né? O que cada nível da pirâmide espera dele, ele pode criar isso como se fosse uma rubrica, né? E as intervenções que ele vai fazer. Aqui eu criei da minha maneira, com a ideia de ser um pontapé inicial para a pessoa que quer pegar e ler. O que eu tenho que esperar do aluno que está aqui, quais as perguntas que eu tenho que fazer, qual a intervenção, está tudo discriminado certinho da maneira que eu fiz. Que talvez seja um pontapé inicial, mas que, lógico, a forma de fazer vai depender da pessoa, né? A forma que ela se sente melhor. Pode começar por aqui? Pode, porque já está pronto ali um trabalho de 3 anos. E isso vai mudando, com certeza, de acordo com as interações que a pessoa for fazendo. Expectativa de aprendizagem. Então, eu coloco aqui o que eu espero de cada aluno de acordo com o nível. Então, para o aluno que tem que só recordar, lembrar, eu espero que ele desenvolva atividades voltadas ao reconhecimento e recordação das palavras. Então, ele tem que só reconhecer e saber que a palavra existe, lembrar que ela está ali. Depois, no compreender, é entender o que ela significa. O próximo nível é quando que essa força acontece em aula. E aí vai. Estratégia. Para cada força que eu for colocar ao longo do calendário escolar, eu faço uma atividade de introdução ou retomada, se já é a segunda vez que eu estou passando por aquela força. Eu tenho atividades semanais, e essas atividades semanais, todo início de aula, meio e fim, tem intervenções que eu vou fazer. No final do período que eu programei para trabalhar aquela força, eu tenho uma atividade de avaliação, e o aluno constrói um avatar pessoal sobre as forças dele. E isso é muito legal para que ele possa ter isso na mão, para ele enxergar, fica mais lúdico, e ele pode comparar o avatar dele de ano para ano e com o dos colegas. Então, essa ferramenta ela é muito interessante de ser usada. Então, ao introduzir a força, que tipo de pergunta eu faço para o meu aluno sobre a força de acordo com o nível que ele está? Isso eu posso pensar. Se a minha expectativa de aprendizagem está no lembrar, eu só vou perguntar para ele, como você se sente quando eu falo em criatividade? Você se identifica com essas características? Você costuma usar? Você sabe o que é? E à medida que eu subo o nível da pirâmide, a pergunta que eu vou fazer quando eu fizer uma retomada dessa força vai aprofundar mais a reflexão. Para quê? Levando em direção ao nível de cima da pirâmide. Eu sempre vou instigar o meu aluno a avançar no conhecimento através dessa pergunta e do estímulo, tá? Mais uma vez, aqui eu não consigo trazer todos esses níveis. No livro eu fiz isso, mas não quer dizer que no livro está certo. Está certo não, que no livro é a única maneira. Né? Se você pegar os níveis da pirâmide, você pode estruturar isso para você também, tá? Esse quadrinho é um quadrinho que eu criei para o aluno fazer essa avaliação. Né? Então, introduzi a força, conversei com o grupo sobre o que ela é, como ela funciona. Ele está desse jeitinho porque eu escaneei do próprio livro, tá? Então, essa força é forte, média ou fraca em mim? Ela representa o que eu sou? Não me representa tanto assim? Ou não é algo que eu percebo que me importa? Eu uso bastante, me sinto bem quando uso, eu quase não uso e não estou nem aí para ela, uso às vezes. E aí o aluno vai se classificar em fraco, médio ou forte para cada uma das forças, cada vez que eu introduzir uma força ou cada vez que eu retomar uma força. E aí eu vou trabalhando esse autoconhecimento ano a ano. E é aí que eu falo que a cada ano essa ideia do aluno sobre si mesmo, ela vai ganhando qualidade à medida que ele vai entendendo esse processo. Então, pode ser que no começo ele fale sempre que ele é ruim ou que ele é forte, tudo bem. É o processo que vai fazer ele ter esse entendimento. Atividade semanal. Então, como eu falei, acompanhamento é o início da aula, aula prática, e constatações e tarefas é o final da aula. Então, mais uma vez, início da aula, de acordo com o nível do meu aluno, naquele caminho para a quadra, na chamada, naquela conversa inicial, eu solto as perguntas. Para quê? Para ver se ele ainda lembra qual é a palavra que está sendo usada, se é lá no primeiro nível. Para ver se ele melhorou a compreensão dele sobre aquela palavra, se está no segundo nível. Para ver se ele lembra de alguma coisa que aconteceu e que usou a força, se ele está no terceiro nível.
Então, eu instigo o aluno e já direciono o olhar dele para lembrar da palavra que está sendo usada, da força que está sendo usada. Esse é o início da aula, esse bate-papo. Durante a aula, de acordo com o nível que o meu aluno está, eu vou ter uma atuação diferente. Então, se ele está lá no recordar, eu vou ser o responsável por mostrar cada vez que aquela força aconteceu durante a aula. E é lógico, à medida que eu vou evoluindo, eu também vou melhorando o meu olhar para fazer isso. Às vezes vai terminar uma aula e você não vai ter visto, porque o seu olhar também vai estar sendo trabalhado aos poucos, e está tudo bem, a sua evolução faz parte do processo. Mas se é compreender, eu posso perguntar para o aluno, que força foi usada agora? Como ela poderia ter sido usada e não foi? Porque eu só estou direcionando o olhar para o foco em solução com o uso da força. No aplicar, eu posso instigar muito mais, vamos parar? Como eu posso usar essa força aqui agora? Ou, como pode ser feito de uma outra maneira usando essa força? Então, de acordo com o nível, eu vou dar um feedback e vou estabelecer uma relação diferente com o meu aluno durante a aula, sem parar a aula, mas chamando a atenção para o uso dessa força, para que eu insira isso na atitude do aluno durante o ano. No final da aula, ou uma roda de conversa, que eu vi que alguns professores fazem, ou no caminho para a sala, só recordar o que aconteceu, né? Então, se está no nível inicial, aconteceu isso assim, 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 lembra na aula, aconteceu dessa maneira em relação às forças. Se está um nível acima, você pergunta para o aluno te falar. E aí, a forma que você vai conversar com o aluno no final da aula vai depender do nível que a turma está, para você aprofundar a reflexão sobre o que acabou de acontecer. Chega um determinado nível que eu proponho tarefas de casa. Desde o primeiro dá para a gente propor, porque eu quero impactar a comunidade como um todo. Para atingir professores, o resto da escola, casa, comunidade, à medida que o aluno vai evoluindo, eu vou desafiando ele a usar essa força fora da quadra e trazer o resultado disso. E falo para ele sempre anotar o que aconteceu naquela aula em casa, né? Se ele quiser anotar. O que aconteceu na aula com essa força? Qual o desafio que você se propôs? E aí, no começo da outra aula, eu peço para ele dar um feedback. Você usou de uma outra maneira? O que você fez? Como foi? Qual foi o resultado? No começo não anda. Mas à medida que um faz, o outro faz, e ele fala, poxa, eu trabalhei essa força assim em casa, tive esse resultado. Aí o outro quer falar também. E aí você começa a aguçar o interesse. Eu impacto a família, eu impacto a comunidade, eu impacto o outro professor. Então, por exemplo, quando a gente falou de gratidão, uma turma resolveu demonstrar gratidão para os professores. E aí os professores falaram, o que você está aprontando que todo aluno só fala disso? Gerei um impacto positivo na relação. Então, está só na quadra? Não. Mas a gratidão, ela acontece dentro da quadra no agradecer a ajuda de alguém, por exemplo, mas ela também vai acontecer em casa à medida que o aluno começa a ter essa condição. E se eu passei pelas 24 forças, ele vai explorar isso em todas as áreas da vida dele, cada vez de uma maneira mais qualificada, tá? Atividade de avaliação. No final do período, antes de ir para a quadra, eu pego aquela força que foi trabalhada e lembro o que aconteceu. Peço para eles pegarem as anotações, se eles tiverem. Eu tenho normalmente algumas anotações. E aí, qual foi a força trabalhada? Né? E aí, se ele estava no recordar, ele já chegou no nível acima, ele já entendeu melhor a força. Então, o tipo de pergunta que eu vou fazer nessa hora é mais para validar se houve um impacto ou não no entendimento daquela força. Mas o aluno vai recordar o que aconteceu com o uso dessa força nessa nossa conversa. Mais uma vez, eu já crio as perguntas que eu vou fazer de acordo com o nível lá no começo, para validar a minha expectativa de aprendizagem, naquela ordem que eu falei nos slides anteriores, né? Essa estrutura você pode criar com as suas palavras de acordo com o nível da taxonomia de Bloom, tá bom? Esse é o avatar. Então, eu peço para o aluno criar um bonequinho. Ali embaixo, naqueles quadrinhos, o aluno, ao longo do ano, não foi colocando cada força, se é fraco, médio ou forte. Ele vai passar aquele resultado ali para aqueles quadrinhos. E aí eu vou pedir para ele pegar as 5 principais forças dele e representar nesse boneco. Na hora que ele for montar o avatar, pintando, colando, desenhando, da forma que ele quiser, ele vai pensar nas 5 principais forças dele e representar nesse bonequinho de alguma maneira, com superpoderes, coisas em volta, o que ele quiser, né? Ele pôs as 24 forças como forte no começo, tá tudo bem. Escolhe só 5 delas agora. Aí eu estou direcionando o olhar dele para aquilo que ele acha que é mais importante. Ano a ano, isso vai se transformando e ele vai qualificando essa visão. E ele pode comparar. E ele tem lá, quem sou eu como super-herói com os meus superpoderes?
né? Então, isso traz uma realidade, fica mais palpável para ele, e ele pode comparar com os colegas. Traz um resultado muito legal. Em cima, os resultados do teste de força é relacionado ao próximo slide, Flávia. Também não se preocupem em anotar endereço aí. Esse é o site oficial da teoria, né, das virtudes e forças de caráter. É um teste gratuito que dá para ser feito online. Tem a versão para menores de idade e para maior de idade, em diversas línguas. E você responde umas perguntas, e ele é comprovado cientificamente, ele vai ranquear as 24 forças de caráter para você. Por que isso eu coloco, mas não como primordial? Talvez a gente não consiga pedir para o aluno fazer, e está tudo bem. Esse processo de autoanálise que a gente vai fazendo já traz o resultado que a gente precisa. Mas, se eu puder usar a sala de informática lá e colocar o meu aluno para fazer esse teste, o sistema vai ranquear isso para ele. E ele passa a ter um parâmetro para comparar a autoavaliação que ele fez com esse resultado. E é mais um instrumento que pode conversar com esse autoconhecimento. É primordial? Não. É interessante? Sim. Se quiser usar, ele está disponível. Inclusive, eu acho que todo mundo saindo aqui desse encontro já vai acessar o site ali e vai tentar fazer para saber, né? Normalmente é a primeira coisa que acontece. Para entrar, pode entrar no meu Insta, o @FernandoCavalli. Lá na bio, tem lá, conheça suas forças. Clicando ali, eu já direciono direto para o teste, tá? Que aí eu acho que fica mais fácil de entrar e fazer. Só cuidado, crianças de 10 a 13 anos, o site diz que é necessário uma autorização dos pais. A partir de 14 anos, não, porque ele também precisa ter um e-mail, tá? Então, se for fazer essa dinâmica, tomar cuidado com isso. Crianças abaixo de 10 anos podem fazer, precisaria ter a intervenção dos pais explicando as perguntas. Então, o resultado ele pode ser um pouquinho alterado, porque vai ter a intervenção de alguém explicando a pergunta. Mas dá para fazer também. Esse é meu livro, foi nele que eu me baseei para fazer a palestra. Esse QR Code acessa um vídeo eu explicando um pouquinho sobre o livro também. Tá? Quem quiser conhecer mais sobre a teoria, saber mais sobre o assunto, de como esse livro está estruturado, pode passar, por favor, Flávia? Essas são minhas redes sociais, tá? Então, aquele QR Code acessa direto o meu Linktree, que tem acesso a todas as redes, o teste das forças de caráter, mas em qualquer uma delas eu estou disponível para bater um papinho. Recomendo acessarem no blog, no Linktree tem também ali do Instagram, um artigo que eu escrevi sobre as virtudes e forças de caráter, porque nele eu coloco um vídeo com uma avaliação qualitativa, os alunos falando o impacto que eles tiveram ao passar por esse processo comigo. E é muito legal ver essa análise do aluno, essa autoanálise do aluno. E tem um rap que um aluno fez, e a letra ele fez em cima dos conhecimentos que ele teve durante o projeto, e ficou muito legal. Também tem nesse link, depois eu posso passar o link direto para vocês até. Seria muito legal vocês olharem o resultado final com o aluno falando. Tá bom? É isso, acho que deu no limite, mas eu consegui dar conta de todo o conteúdo e fico à disposição para mais informações sempre que necessário. Obrigado, gente. Então, Fernando, tem uma pergunta que realmente é pertinente, que todos nós também realmente queremos saber um pouquinho, de como podemos envolver as demais disciplinas junto com a educação física nesse processo. Uma coisa interessante do convite de falar com outras áreas, por que esse livro existiu? Olha que engraçado. Um dia antes de darem o lockdown aqui em São Paulo, eu estava com um amigo tomando um café, e ele é da Fundação Lehman, da Oracle Education, ele é um cara muito legal, assim, muito estudioso, e eu comecei a falar sobre o que eu estava fazendo, e aí ele teve essa reação que vocês me falaram, assim, poxa, dá para ver que você gosta do que faz e você fez. Por que você não faz um livro? Eu falei, você tá maluco, eu vou escrever um livro? Eu não escrevo nem carta para minha esposa no aniversário, eu vou escrever um livro inteiro, tá? Aí ele falou, não, eu te ajudo, tal, e ele mexe com linguística, né? E aí eu comecei a escrever, só que eu queria escrever para a educação. E ele falou, Fernando, eu vou te falar uma coisa, isso tem que ser para a educação, mas vai para a educação física. Ele falou, porque existem muitos materiais voltados para a educação em relação à competência socioemocional. Só que o nicho da educação física não tem nada. Ele falou, infelizmente, a educação física, os materiais são assim, quais são as atividades que eu posso fazer com o meu aluno? E aí é um rol de atividades para eu pegar e fazer. Não tem esse tipo de material, assim, atualizado e tal. Falei, então, tá bom.
Mas por que eu falei nesse assunto? Porque tudo o que eu fiz foi pensando na escola. A ideia é que isso possa acontecer na escola, né? Então, eu tenho uma fala de educação física aqui, pela orientação que ele me deu, mas a adaptação para a escola é perfeitamente possível. Mas esse conselho dele foi legal, porque eu entendi uma coisa que eu fiz meio que instintivamente, agora eu foco muito nisso. A gente não consegue abertura com os professores, com o coordenador, com o diretor, com a escola particular, é difícil. Quem que vai dar abertura para mim se eu souber trabalhar? A criança. Só que o que eu vou fazer? Eu vou impactar um ambiente de uma forma muito forte. Esses discursos que eu falo que os meus alunos fizeram, que está lá no blog, dá para perceber isso. E o que começou a acontecer? Que é a resposta de uma das perguntas sobre envolver as outras áreas. O que começou a acontecer nisso daí? O meu aluno começou a se modificar. O meu aluno começou a ter interações melhores. O meu aluno começou a fazer coisas com os outros professores que ele não fazia antes. Ele começou a mudar a postura na escola, começou a mudar a postura no bairro, na família. Aí o que começou a acontecer? Reunião de pais, que antes eu era aquele professor que ficava no corredor, porque o professor de educação física, ele fica no corredor, ele não participa de reunião, né? Mas os pais começaram a sair da reunião e falar, quem é o professor Fernando de educação física? Muito obrigado, professor. Meu filho mudou assim, 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 assim. E aí os pais começaram a me procurar. Aí daqui a pouco um professor falou, isso é coisa sua, né? O quê? O aluno hoje me viu de cabeça baixa no corredor, me perguntou se eu estava bem. E aí eu respondi que estava, ele falou, não, olha no meu olho, professor, tá tudo bem mesmo? Ele falou, isso é coisa sua. Então, você começa a chamar a atenção. E quando eu falo no livro da taxonomia de Bloom, quando a gente chega no último nível, que é o criar, a minha ideia ali é que isso seja uma nova cultura dentro da escola, o que a gente chama de instituição positiva, tá? Porque as pessoas começaram a olhar para isso, e aí não importa mais se eu vou trabalhar a força 1, 2, 3 ou 4 ao longo do mês. Importa que eu vou ter projetos para impactar a escola com essa visão. Esse é o nível final. Inclusive, tem um capítulo que fala só do nível criar, que é baseado numa experiência que já aconteceu em uma outra instituição, que fala tudo o que precisa ter numa instituição para ela ser uma instituição positiva. Mas eu já preparei o meu aluno para ser o cara que vai ser o protagonista dessa instituição. Porque ele está caminhando comigo, e quando ele chegar nesse estágio, todo mundo vai querer. Só que o aluno que tem essa ferramenta para transformar o ambiente. Né? Então, é lindo. Muitos vão falar que é utópico, mas eu já cheguei em boa parte dessa pirâmide e deu resultado e está dando. Né? Então, eu não acredito que é utópico, não. Eu acho que é um caminhar, e é possível. A melhor forma de desenvolver o assunto com os alunos online. E aí tem também como avaliar no remoto. Na verdade, assim, eu tive que passar isso, descobrir isso na prática, né? Porque a fragilidade do mundo fez com que tudo aquilo que eu estava fazendo na quadra acabasse durante a escrita de um livro, e falei, agora, como é que você faz isso desse outro jeito aí? E não só isso, né? Porque educação física, como a gente falou, é uma loucura a ideia de fazer o que a gente está fazendo, né? E várias etapas, né? Primeiro só online, depois online presencial, agora eu estou na quadra com um notebook na câmera na quadra, falando com um aluno em casa. Então, cada hora é uma novidade. Mas é bom porque é em cima desse caos que a gente se reinventa e desenvolve, né? Eu acho que é bom. Mas a questão do online, ela foi interessante, inclusive, quando a Flávia apresenta ali, né? Foi um dos professores transformadores, e o prêmio da EducaWiki, foi em cima do online. Porque esses prêmios, eles visaram muito qual era a sua prática dentro dessa situação de pandemia. E é lógico, a gente perde muito do coletivo, né, na hora de fazer o online, a gente perde muito do coletivo, das interações em alguns aspectos. Mas, o que eu fiz para continuar com esse processo? Primeiro que pegou num momento em que era a base da pirâmide para os meus alunos ali, que era o lembrar, praticamente o conhecer. Então, isso não me impede de trabalhar as palavras, né? Então, eu mantive isso muito forte, né? Eu colocava uma situação e aí eu tenho vários formatos de aula online, né? Eu acho que todas vão se encaixar, porque eu tenho que pôr a aula no papel para o aluno que não tem internet pegar na escola. Eu tenho que postar no Google Classroom para o aluno pegar, e eu tenho que fazer a aula ao vivo com o aluno. Eu tenho as 3 situações, dependendo da escola que eu estou, né? E hoje o presencial híbrido. Então,
todas funcionaram. O que eu faço? O seu conteúdo normal ali que você vai abordar está colocado, e eu abordo a palavra para o aluno saber que ela existe. E aí eu aprofundo um pouco essa palavra, dependendo da força, você vai ter um acesso diferente à situação. Você pode criar isso naquele momento se você ainda não começou a trabalhar. Então, como eu já estou há algum tempo trabalhando, eu sei o momento em que uma força pode ser mais útil para mim. Então, quando eu pego os Jogos Olímpicos, que eu vou trabalhar os valores olímpicos, eu tenho como conectar diversas forças. Então, dependendo do nível que o meu aluno está, é só falar. Mas dependendo do nível que ele está, é compreender o que essa força quer dizer. É o aplicar. Então, onde, de repente, qual força que eu posso citar aqui? De repente, o amor ao aprendizado vai entrar, né, impactando ali. Poxa, eu contei alguma coisa ali, ele pode aprofundar um conteúdo e trazer um feedback para mim sobre aquele conteúdo. Ele pode mostrar as áreas de interesse dele e trazer um conteúdo para mim. Onde que a curiosidade vai entrar? Poxa, eu falei lá do skate, e aí a gente tem uma menina de 12 anos que vai para os Jogos Olímpicos, né? Então, aprofunda na carreira dessa menina. O que disso que a gente fez te traz mais curiosidade para você aprofundar e trazer para mim, né? Então, aquilo que acontecia na prática, na aula, que eu ia intervir junto com o movimento, eu tenho um distanciamento. Então, eu tenho que estimular o olhar dele para pegar aquela força e falar, legal, e dentro disso que a gente está fazendo, onde você pode usar. Então, houve essa adaptação. E isso cabe tanto no papel, quanto no post, quanto na aula online, né? O que é importante, que aqui eu trago no livro, é a gente começar a entender onde as forças acontecem. Então, por exemplo, criatividade, incentivar os alunos a criarem regras para um jogo, incentivar os alunos a criarem condições agradáveis para resolver uma discussão, incentivar os alunos a adaptarem materiais para realizarem uma modalidade. Então, olha que legal, eu estou falando lá de brincadeiras, ou de jogos, bem legal essa ideia. Aí eu estou falando de badminton, né? Ao invés de eu já adaptar o material e falar para o aluno, eu explico o badminton, eu mostro tal, e desafio o aluno a criar para ele trazer para mim. Eu estou falando de criatividade, né? Então, dependendo da palavra que eu estou usando, eu vou fazer essa estratégia de interação. Eu não vou entregar para o aluno, eu vou pedir dele e depois eu faço essa troca, né? Então, eu consegui abordar dessa maneira com o aluno. E aí, dependendo do nível que ele está, eu aprofundo. Então, como a gente estava na questão da pandemia, mais do que falar da educação física, quando você vai falar de perdão, de gratidão, de apreciação da beleza, a gente começa a falar de coisas no momento muito importantes para a saúde mental. Então, eu estimulava o aluno a fazer ações em família, por WhatsApp, à distância, com um parente que estava isolado, né? Então, eu punha o uso dessa força para o bem da humanidade, vamos dizer assim, né? Que é a ideia do trabalhar o eu, o nós e o todos nós. Mas é lógico, eu não vou atingir o aluno que está vendo isso pela primeira vez dessa maneira, porque ele não é capaz. Não que no coletivo eu não possa fazer um esforço de exercício de gratidão para que eles liguem para alguém e façam um agradecimento. Vai fazer todo mundo? Não vai, mas vai ter um relato positivo de alguém. Você entendeu? Então, foi essa articulação que eu comecei a fazer. Também acontece na aula presencial? Sim. Né? Porque à medida que eu vou aprofundando, eu falei, eu tenho que sair aqui do eu, do nós, para começar a ir para todos nós. Então, aos poucos, isso vai ter que sair da quadra, porque eu tenho que transferir o que está acontecendo aqui para a vida. Senão, não tem conexão, não faz sentido. Mas eu não posso começar por aí, porque ele não vai conseguir. Eu tenho que começar do básico. Né? Então, eu não sei se eu respondo dessa forma a questão do online, mas é facilmente adaptável isso dentro desse processo. Eu perco o estímulo da prática ali, em grupo, mas eu transformo isso direcionando o olhar do aluno. Conseguir fazer essa adaptação sem perder ali, de verdade, né, o que é o foco, né, o que está de interesse ali, o que é a habilidade a ser, né, conquistada ali, ser desenvolvida. E a avaliação é muito subjetiva, né? Então, você passou pelo processo, você fazer uma retomada e falar como é que foi, o que é subjetivo. Não tem como, mas você, dentro dessa avaliação subjetiva, como eu falei, de acordo com a taxonomia de Bloom ali, você sabe o quanto você tem que aprofundar na reflexão e sentir se o aluno consegue te dar um retorno mais aprofundado. Então, vai impactar o tempo que você está trabalhando isso com o aluno e vai impactar a maturidade do aluno, a idade, lógico. Mas é importante, independente se você ficar 3 anos com uma turminha pequena, não lembrar e não compreender, não tem problema.
contanto que você faça intervenções relacionadas ao nível que ele está. Eu não tenho que ter ansiedade dele ser capaz de criar, porque talvez só lá no 9º ano, no ensino médio, ele vai ser capaz de fazer algo realmente mais complexo. Mas eu tenho que gerar intervenções de acordo com o nível de expectativa dele. Ah, mas não está evoluindo muito. Tem diversos aspectos que vão impactar nisso. Mas eu tenho que dar situações ali que engajem o aluno. E se eu fizer algo que está acima da expectativa demais, ele não vai engajar. Né? Então, eu costumo dizer, né? Eu não, né? Acho que todos agora já entendemos isso, né? A avaliação não é um exame para eu pontuar o aluno e saber se ele é capaz ou não, se ele aprendeu ou não. A avaliação é algo que vai me dar parâmetro para eu saber me relacionar com o aluno da maneira que eu vou impactar a vida dele. Né? Essa que é a ideia de graduar ali e tudo mais. Não é ver se ele avançou para eu cobrar isso numa nota. É para eu saber como eu tenho que impactar o cara para ele evoluir, né? Exatamente. Queria agradecer ao professor Fernando, que veio aqui a brilhantar a nossa TPC, com um tema muito importante, né, que é o socioemocional, as competências socioemocionais. E muito obrigada, professor, a sua contribuição foi muito rica. Obrigada. Passo a palavra para a Edneia. Eu só tenho a agradecer, né, o convite pela diretoria de ensino aí de Suzane e as demais, professor Fernando por todas, né, suas colocações de uma maneira tão envolvente, né, trazendo a sua experiência, compartilhando com a gente e trazendo, eu acredito que o tema, né, assim, um pouco mais desafiador para os professores sobre as virtudes, né, sobre as forças do caráter. Então, eu acredito que, né, agradecer a presença virtual de todos os professores também presentes, nessa grande parceria aqui da nossa região, e de verdade é só gratidão por esse momento de aprendizagem. Bom, eu também só tenho a agradecer aqui, né, primeiramente ao convite da Flávia, né, que trouxe esse tema aí e conseguiu conversar com o professor Fernando. Então, tenho muito a agradecer a ela e, em especial, ao professor Fernando mesmo, porque é um tema extremamente importante. Então, foi extremamente prazeroso esse momento, enriquecedor. Então, fico muito feliz de ter participado dessa formação e poder conhecer vocês mesmo de forma virtual, né? Então, é extremamente confortante poder saber que posso contar com todos nesse momento aí de pandemia e que estamos todos engajados no mesmo sentido aí da educação, tá bom? Fico feliz, volto a agradecer, muito obrigado, Fernando, e as demais colegas aí, a Ana Luísa, Edneia e a Flávia. Muito obrigado. Viu? Bom, professor, eu não tenho palavras, na verdade, né? Eu estou tão feliz, eu estou muito encantada. No dia que eu assisti a sua live, já fiquei, assim, fascinada. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso saber mais sobre. E toda vez que eu comento com os meus colegas PCNPs também de outras áreas, eles ficam muito interessados. E é um tema muito importante, na verdade, né? Hoje nós trabalhamos as competências socioemocionais. Mas eu acredito que primeiro nós precisamos trabalhar, identificar essas forças de caráter, né? Fazer o teste, porque eu acredito que estamos precisando muito. O ano passado, essa pandemia, ainda esse ano continua, né? Nós passamos por muitos estresses, tivemos que reinventar muito, tivemos que, em muitos momentos, informações, ter a escuta ativa com os professores, porque realmente todos estavam passando por momentos difíceis, e você veio trazer de uma forma, assim, tão gostosa. Muito obrigada mesmo, obrigada por ter disponibilizado. A Flávia ficava enchendo o saco lá, mas, assim, eu acho que eu aprendi com a PCNP de linguagens aqui, da diretoria, que ela falou assim, o não nós temos. Vamos atrás do sim, então vamos entrar em contato com esses professores que o não já é garantido, mas o sim, com certeza, a gente busca. Muito obrigada mesmo. Se surgirem dúvidas, né, podemos tirar de alguma forma essas dúvidas? Será que podemos fazer uns vídeos curtos, assim, professor, depois dessas dúvidas que surgirem dos professores?
Muito obrigada, viu? Passo a palavra. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos aqui presentes, na verdade. Se alguém tem que agradecer, se alguém sou eu, porque, primeiro, que é uma honra ter a possibilidade de falar para tantos colegas de profissão, né? É uma responsabilidade enorme, mas uma honra, porque é muita gente que vai me ouvir e me ouvir falar de uma coisa que eu gosto tanto, né? E que a gente percebe que cada vez mais ela é algo necessário, né? Quando a Flávia diz que tantos desafios tivemos que desenvolver muitas competências socioemocionais do ano passado para cá, né? Porque a pandemia fez isso com a gente. Então, o agradecimento é todo meu, verdadeiramente, me sinto honrado de ter essa possibilidade de falar de um trabalho meu que eu acredito tanto para tantas pessoas e que eu gostaria muito que pudesse fazer sentido para muita gente e que fosse transformador para as pessoas, como foi para mim, né? Não necessariamente só o que está aqui ou a psicologia positiva, mas que as competências socioemocionais de alguma maneira pudessem tocar as pessoas, como foi para mim e como transformou positivamente a minha vida pessoal e profissional, né? Então, eu acho que é essa bandeira que eu passo a levantar a partir desse livro e dessa trajetória. Sobre estar disponível sempre, tá? Então, porque precisarem é algo que eu acredito, antes de qualquer outra coisa, é algo que eu acredito, que eu gosto demais. Então, eu estou disponível para gravar vídeos, para fazer lives, estou com vocês porque vocês precisarem sempre, tá bom? As redes sociais também, então, qualquer professor que quiser falar lá comigo, como a Flávia fez, né? Estou lá disponível, se eu não responder, é porque realmente eu estou em aula, e a gente sabe como isso é, mas eu sempre respondo todas as mensagens, e gostaria muito de feedback, assim, porque é uma coisa que a gente já conversou muito, né? Esse passo que eu estou dando agora, nesse momento, é algo de levar uma realidade que foi minha para os outros. E eu acho que o coletivo tem a capacidade de fortalecer isso e de melhorar muito, né? Então, essas trocas são muito ricas nesses encontros e os feedbacks também, porque são a possibilidade da gente criar novas estratégias, de qualificar alguma coisa, de fazer no coletivo, e é algo que eu acredito muito. E também estão ligadas às competências socioemocionais. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por esse bate-papo, a gente sempre aprende muito com isso, e é incrível como a gente se colocar nessa situação faz a gente rever um monte de coisa e aprender muita coisa sempre. Obrigado a todos vocês e sempre disponível. Nós que agradecemos. Obrigada, viu? Passamos um pouquinho do tempo, mas isso é normal e natural, não tem problema. Obrigada, viu, gente?